pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada! Trago uma excelente notícia, informação que recebi na noite desta segunda-feira sobre Alan Patrick e já tem encaminhamento de time para o jogo contra o Atlético Nacional. Jogo que para mim é uma espécie de última chance de redenção para Enervalência. E tem uma informação importante aí sobre o contrato do jogador. Fica que eu te conto. Tem arbitragem definida para o jogo contra o Atlético Nacional, tem dúvida lá nos colombianos, enfim. É um ambiente de decisão que se cria para o jogo de quinta-feira, 9h30 da noite, jogo decisivo de Libertadores da América. Antes de falar sobre o Internacional, eu quero falar contigo que está pensando em construir. Já comprou o terreno, tá tudo certinho, ou está comprando um terreno e tá na hora de construir. É aqui, meu amigo. Mesturini e Bonato Empreendimentos. É essa empresa aqui que trabalha com materiais de padrão A de qualidade e que vai colocar o melhor serviço, o melhor material e vai te entregar a melhor casa, a casa que tu merece, a casa dos teus sonhos. Aqui em Porto Alegre, ou Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha e litoral norte do Rio Grande do Sul. Olha só o que os caras estão fazendo por todo o Rio Grande do Sul, tá? Aqui vai ficar passando uma das casas que a Mesturini e Bonato está construindo neste condomínio que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu recomendo a Mesturini, mas antes de fechar negócio, nós vamos tomar um café. Tu vai chamar no WhatsApp que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para agendar uma reunião, tá? Apresentar o teu projeto, se tu tem ele prontinho, se não, Mesturini te encaminha também para fazer o melhor projeto. Nós vamos tomar um café com os proprietários, com os engenheiros e lá no showroom tu vai conhecer o material que vai estar na tua casa. Combinado? Então chama aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, vamos tomar esse café e vamos começar a realizar o teu sonho da tua casa em Porto Alegre, na Serra, na Grande Porto Alegre ou no litoral. Mesturini e Bonato na parceria aqui com o canal do Vaguinha. Alan Patrick vai jogar. Alan Patrick está confirmado para começar o jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Inter divulgou uma imagem do jogador, só voltando um pouquinho, ele foi substituído no intervalo do jogo contra o Corinthians, suspeita de lesão. O Roger na coletiva falou, ele sentiu um pouquinho, preferi tirar ele de campo e fez bem, porque o Alan Patrick está bem, correu em volta do gramado e no final da noite de segunda-feira eu recebi a informação. Alan Patrick vai para o jogo, está confirmado para ser titular contra o Atlético Nacional de Medellín na Colômbia. É óbvio que essa é uma grande notícia. O Inter muda de patamar sem o Alan Patrick. Para baixo, né? Desce de patamar sem o camisa 10, que é o controlador das ações, é ele que dita o ritmo de jogo do Internacional e está em um grande momento, deu uma grande assistência para o gol do Thiago Maia no último sábado contra o Corinthians. E se ele fica em campo, gente, é certeza de vitória contra o Corinthians. Certeza. Tivemos um jogador expulso, depois ficamos com um a menos. Eu não quero falar mais sobre isso, eu quero olhar para frente. E para este jogo contra o Atlético, ele estará em campo. O time não está definido, mas eu tenho algumas informações de bastidor. O Roger, ele vai dar um passo atrás, essa é a informação. Ou ele pensa em dar um passo atrás e colocar um time que possa se apoiar na ideia de jogo que deu certo no ano passado. Aquela ideia de jogo consistente no sistema defensivo, um meio de campo que possa controlar um pouco mais a ação, as ações, que possa ficar um pouco mais com a bola. E dentro dessa ideia passa a titularidade, né? Por dentro dessa ideia passa a titularidade de Bruno Tabata, que voltou, sentiu um pouco o ritmo, não foi tão bem nas partidas, mas deve ser titular na quinta-feira contra o Atlético Nacional, no lugar de um dos volantes, tá? O Fernando, gente, ele continuará tendo um posicionamento de acordo com o jogo, de acordo com a postura do adversário. Por vezes a gente vai ver o Fernando como terceiro zagueiro, e não tem problema nenhum nisso. Não quer dizer que o Inter está recuado. O esquema não quer dizer. O que diz é a postura dos jogadores. E se a gente tiver um pouquinho mais de controle de bola com o Alan Patrick, com o Tabata
e com as escapadas do Wesley, e que o Ener Valencia, que eu já vou falar, se ele estiver numa noite abençoada, gente, o Inter tem mais time que os caras. O fator local pesa, mas o Inter pode ganhar o jogo. Eu tô muito confiante numa vitória do Internacional na próxima quinta-feira. Falei do Ener Valencia, e para mim esse jogo é uma espécie de última chance pro Valencia. Porque eu tenho certeza que se ele não for bem, talvez ele jogue contra o Botafogo, mas se ele não for bem, ele estará perdendo de vez a sua condição de titular do Inter. Obviamente que a gente tem que ver como é que vai ficar a situação do Borré quando ele volta, né? Eu acho que nos próximos jogos ainda não terá condições, mas se ele não for bem, o Roger pode tirar ele do time mesmo se o Borré não estiver à disposição. E mais do que isso, a partir de junho, o Ener Valencia pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sair de graça do Inter no final do ano. Sincero e honestamente, eu não vejo o Inter fazendo nenhum tipo de movimento para segurar o Ener Valencia por mais tempo. E eu não vejo o Ener Valencia fazendo força para permanecer aqui. Ele pode ficar no segundo semestre? Pode ser importante? Pode, tem tudo isso. Pode, não está proibido. Mas que o torcedor ficará definitivamente com o pé atrás com ele, sem dúvida alguma. E esse tipo de jogo, eu coloco uma esperança redobrada em cima dele. Porque ele está acostumado a grandes enfrentamentos sul-americanos, ele tem força, ele fez gol lá nesse estádio, com a camisa da seleção equatoriana. Então quem sabe ele se lembra um pouco de como é ser um centroavante decisivo. É a última chance de Ener Valencia. O árbitro do jogo está confirmado, é o senhor... Cadê ele? Facundo Tello, da Argentina, tá? Ele é o árbitro principal. O Pedro Oliveira, meu assistente, meu produtor, me mandou aqui que ele... Deixa eu ver aqui. Ele apitou alguns jogos do Internacional. Ele esteve, por exemplo, na estreia do Inter na Libertadores da América de 2023, lembram? Lá na Colômbia contra o Independiente Medellín, 1-1. Opa, me serve esse resultado, hein? Empatezinho, eu acho que o Inter ganha, mas empatezinho é muito bom. Em 2020, lembram daquele jogo, da estreia do Inter lá no Chile, contra a Universidade de Chile? O jogo foi 0-0, se eu não me engano. Eu estava nesse jogo pelo Fox Sports e o árbitro foi o apitador. Jogo rolando, arquibancada pegando fogo literalmente, porque os torcedores estavam revoltados com a polícia local, que, de acordo com a acusação dos torcedores, teria assassinado um torcedor, né, nos arredores do estádio. Lá tem uma briga muito grande entre torcida e os carabineiros, né, a polícia de lá. Foi uma confusão, ele não parou, ele parou o jogo em alguns momentos, mas, gente... Eu estava do outro lado do fogo, onde colocaram fogo na arquibancada, e eu fiquei apavorado porque ele não parava o jogo comendo, e ele deixou o jogo seguir. De toda maneira, é um árbitro sul-americano, argentino, bem diferente dos árbitros brasileiros aqui, né? Então nós teremos um jogo que vai andar. E é isso importante a comissão técnica saber, certamente a direção sabe, todo mundo sabe. E o que eu sei, que isso aqui é gigante. Isso aqui tá na Libertadores. Quem não tá, pega o controle remoto. Até a próxima, tchau, tchau!